Oi, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Nessa aula a gente vai tentar entender um pouquinho melhor o que tem dentro das células. A gente vai começar estudando algumas organelas citoplasmáticas. Essa daqui é uma fotografia tirada no microscópio óptico, mais ou menos 400 vezes de aumento, e a gente consegue ver aqui algumas estruturas que nos lembram o que nós conhecemos como célula. Na verdade, a gente vê assim rosado porque esse material foi corado, né? Então, um corante que reage com as substâncias que estão dentro do núcleo e talvez um pouco no citoplasma faz com que a gente consiga enxergar dessa maneira. A gente não consegue ver aqui o que tem dentro do citoplasma, porque é um aumento que é muito pequeno. Aqui a gente vê outras células meio borradas, porque na verdade são várias camadas de células. Então, a gente está vendo as células sobrepostas. O que normalmente nós fazemos é estudar as células a partir de outros ângulos. Então, aqui, por exemplo, eu tenho uma representação artística do que é visto no microscópio eletrônico. Então, estaria aqui a célula, né, um corte da célula, aqui em azul a membrana plasmática, esta região o núcleo e aqui o citoplasma com suas estruturas. A gente pode ainda representar esta visão através de uma figura plana, como essa. Então, aqui a gente está representando a face daquele corte para poder entender melhor o que acontece dentro da célula. As estruturas que eu quero chamar a atenção de vocês são essas, olha. Membrana plasmática, essa que está aqui do lado de fora. O núcleo, que é essa parte roxa aqui, tudinho isso aqui é o núcleo. O núcleo é formado por uma carioteca, que é esta membrana. E essa carioteca, ela não é lisinha, ela não é fechada, ela tem vários poros, olha, isso aqui são vários poros. Os poros permitem a comunicação do núcleo com o citoplasma. Lá dentro do núcleo, a gente pode encontrar em alguns momentos uma estrutura mais ou menos esférica chamada de nucleolo, que é responsável pela produção de ribossomos. Os ribossomos são essas bolinhas amarelas que está vendo aqui, na parte de fora da carioteca e aderido à parede desses canais aqui. Esses canais recebem o nome de retículo endoplasmático granular. Retículo vem de pequena rede, rede de canais. Endoplasmático, que está dentro do citoplasma. E granular, porque parece que ele tem os grânulos. Grânulos que, na verdade, sabemos hoje que são ribossomos. Mais longe do núcleo, tem aqui uma outra rede de canais, chamada de retículo endoplasmático agranular. Por que é agranular? Porque ele não tem grânulos. A é um prefixo de negação, sem grânulos. Mais para este lado, a gente tem uma outra estrutura importante, que é o complexo golgiense. O complexo golgiense é formado por vários saquinhos empilhados e a extremidade desses saquinhos ela é mais gordinha, porque a partir dessas extremidades são liberadas essas vesículas, que são os lisossomos. Aqui nós temos a mitocôndria, aliás, várias mitocôndrias no citoplasma, e aqui centríolos, que são estruturas responsáveis pela divisão celular. Nessa outra figura, a gente tem as mesmas estruturas. Então, aqui, olha, membrana plasmática, né? Núcleo, carioteca, que é esta membrana que forma o núcleo. Lembrando que ela não é uma estrutura fechada, ela tem vários poros que permitem a comunicação do núcleo com o citoplasma. Tem aqui o nucleolo, que é uma região que produz ribossomos, tá vendo? Aqui são vários pontinhos. Esses ribossomos saem do núcleo, vão para o citoplasma e aqui eles ficam aderidos à parede desses canais. Por causa dessa aparência, né, parece que ele tem um monte de grânulos, essa rede de canais foi chamada de retículo endoplasmático granular. Mais afastado, eu tenho aqui uma rede de canais que não tem os grânulos, que é o retículo endoplasmático agranular, sem grânulos.
Aqui eu tenho o complexo golgiense, que são essas bolsas com extremidades mais gordinhas, de onde saem os lisossomos, essas vesículas que a gente encontra no citoplasma. Aqui eu tenho mitocôndrias, estruturas importantes para oferecer energia para a célula, e os centríolos, que estão relacionados com a divisão celular. O tecido vegetal, ele é um pouquinho diferente, né? Primeiro que, neste caso, ele não foi corado. A cor que estamos vendo é graças à clorofila. E o que tem clorofila, que são essas estruturas aqui dentro do citoplasma, são os cloroplastos. Então, eu tenho aqui, olha, a parede celular de uma célula, membrana plasmática e aqui a célula vegetal. Eu posso, da mesma forma que nas células animais, ver a célula vegetal melhor através de microscopia eletrônica. Essa daqui é uma representação artística do que deve ser a célula no seu interior. Eu posso pegar ainda esta célula e representar apenas o corte, através desta representação plana. Quais são as estruturas que a gente precisa saber, pelo menos os nomes? Então, eu tenho aqui, olha, a membrana plasmática, é essa membrana azul, que comunica-se diretamente com o citoplasma. Eu tenho também a parede celular, que é essa parte verde. Se você olhar aqui, eu tenho a parede celular da célula que estaria aqui do lado dela. Então, eu tenho parede celular encostada com outra parede celular. Eu tenho aqui o núcleo, da mesma forma que na célula animal, a carioteca com os poros, que permitem a comunicação do núcleo com o citoplasma, o nucleolo, que é esta região dentro do núcleo, que produz os ribossomos, que são essas bolinhas amarelas aqui. Nesse conjunto de redes, como os ribossomos ficam aderidos, dá a impressão de que ele tem grânulos, daí o nome retículo endoplasmático granular. Mais afastado, eu tenho um conjunto de canais de rede sem grânulos, daí o nome retículo endoplasmático agranular. Aqui eu tenho o complexo golgiense, formado por 3 ou 4 sacos empilhados, que tem as extremidades mais gordinhas. Aqui eu tenho cloroplastos, que são aquelas estruturas verdes com clorofila. E aqui as mitocôndrias, que também a gente encontrou na célula animal. E, ocupando grande parte do citoplasma, eu tenho uma bolsa cheia de água e outras substâncias, que é chamado de vacúolo. Estas mesmas estruturas eu encontro aqui na representação plana. Então, membrana plasmática é esta primeira linha que comunica o citoplasma, aliás, que se comunica com o citoplasma. A parede celular seria essa parte aqui, olha, depois da membrana plasmática. Aqui estaria a parede celular. O núcleo, com a carioteca e os poros, que permitem a comunicação entre núcleo e citoplasma. O nucleolo, responsável pela produção dos ribossomos, que são esses pontinhos pretos, que estão aderidos ao retículo endoplasmático granular. Mais afastado, eu tenho um conjunto de canais que não tem esses grânulos, daí o nome retículo endoplasmático agranular. Aqui eu tenho o complexo golgiense, que são esses sacos empilhados com as extremidades gordinhas. Aqui estão os cloroplastos, responsáveis pela fotossíntese, a mitocôndria, responsável pela produção de energia, e um grande vacúolo, cheio de água e outras substâncias. Então, o que a gente percebe é que a célula animal e a célula vegetal, elas têm semelhanças e diferenças. Elas são células eucariontes, porque elas têm carioteca, formando o núcleo, e porque elas têm outras membranas internas que formam as outras organelas. Quero chamar a atenção para 2 organelas importantes. Mitocôndria, que eu encontro tanto em célula animal quanto vegetal, e o cloroplasto, que eu encontro só em célula vegetal. Por que essas organelas são importantes? Porque elas vão explicar as relações que existem entre seres autótrofos e heterótrofos. Autótrofo, para quem não se lembra, são aqueles que fazem fotossíntese. Heterótrofos são aqueles que não fazem.
Como os heterótrofos não fazem fotossíntese, eles dependem direta ou indiretamente dos autótrofos, né? Ou quando eles são herbívoros, comem diretamente as plantas, ou quando eles são carnívoros e comem outros animais que comeram as plantas. As plantas produzem a molécula de glicose, que passa pelos níveis tróficos, e essa produção de glicose é feita a partir da fotossíntese. Então, se nós lembrarmos, a célula vegetal tem no seu interior cloroplastos, que são capazes de pegar a energia solar, o gás carbônico do ar mais a água do solo e produzir glicose e oxigênio, como está representado aqui na equação geral da fotossíntese. Então, eu tenho água mais gás carbônico. Na presença de luz e clorofila, eu produzo glicose, água e O2. Esse O2 é liberado para a atmosfera. Quando essa molécula de glicose está pronta, ela na verdade está guardando parte da energia solar. A fotossíntese é um processo onde a energia solar é transformada em energia química. E as células precisam tirar essa energia química para fazer trabalho celular. Esse processo só é possível graças à ação da mitocôndria. Então, a mitocôndria participa de uma série de reações químicas que consegue tirar esta energia da molécula de glicose, liberar energia para moléculas de ATP que são utilizadas pela célula. Esse processo realizado pela mitocôndria chama-se respiração celular. E aqui eu tenho a equação geral da respiração celular. A glicose, junto com o oxigênio, através de uma série de reações químicas das quais participam a mitocôndria, produz água, gás carbônico e 38 moléculas de ATP. Essa água e o gás carbônico são liberados para o ambiente, que podem, eventualmente, serem aproveitadas de novo pelo cloroplasto. Os animais, os heterótrofos, eles adquirem a glicose comendo outros seres vivos, só que para poder tirar a glicose daqui, precisam do oxigênio da atmosfera. Esse processo ocorre dentro da célula, chamado de respiração celular, e ocorre graças à participação da mitocôndria. A mitocôndria, a partir desse processo de respiração, ela produz gás carbônico e água e libera a energia na forma de ATP para que a célula e o organismo consigam sobreviver. E eu posso resumir esse processo através da equação geral da respiração. Glicose mais oxigênio, pela ação de uma série de reações químicas que envolvem a participação da mitocôndria, liberam água, gás carbônico e 38 ATPs. Esses ATPs são moléculas que guardam energia para que a célula possa sobreviver. Pessoal, é isso. Eu espero que tenha ajudado, que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, a gente vai se falando, tá bom? Cuidem-se aí. Beijos.